Você não entra correndo na batalha. Você é puxado para dentro dela. O que vem primeiro? Metal contra metal. Impactos secos. Gritos que não são palavras, são esforço, tensão, sobrevivência. O ar vibra com movimento, com respiração pesada, com o peso dos homens colidindo uns contra os outros. E quando você finalmente levanta os olhos, já é tarde demais. Você não está a meio. A poeira sobe do chão seco de Israel, grudando na sua pele suada. O cheiro é denso. Terra quente, couro, esforço humano. Seus dedos apertam o cabo de uma espada curta, pesada o suficiente para cansar o braço depois de alguns minutos. Evidências arqueológicas mostram que as espadas desse período, especialmente no século XI a.C., eram curtas, feitas para o combate próximo. O tipo de confronto onde você sente a presença de outro homem antes mesmo de reagir. E isso muda tudo, porque não é uma guerra à distância, é proximidade total. Agora você percebe algo que ninguém te conta. Não existe formação perfeita aqui. Não existe ordem limpa. Existe movimento constante. Homens gritando nomes. Outros esperam por Davi. Alguns apenas tentando passar os próximos segundos. E não meio disso. Você precisa decidir, avançar ou trabalhar. Mas aqui está o problema. Parar significa sair do controle. E isso levanta uma pergunta que começa a queimar dentro de você, mesmo enquanto o som continua ecoando. Como esses homens continuavam de pé? Porque, olhando ao redor, não faz sentido. Os inimigos são mais numerosos, melhor posicionamento. Alguns com lançamentos mais longos, outros com escudos maiores feitos de couro reforçado sobre madeira. Escudos que, segundo as escavações na região filisteia, podem absorver impactos diretos e manter o guerreiro protegido por mais tempo. E ainda assim, eles não se recuperaram. Você não recua. E então algo acontece. Um homem ao seu lado avança com uma velocidade quase irracional. Ele não hesitou. Não calcule demais. Ele simplesmente entra no espaço entre dois adversários como se já tivesse feito isso inúmeras vezes. O movimento é direto, eficiente, preciso. Ele continua de pé. Mas isso não deveria ser possível, porque o que você está vendendo não é apenas coragem, é outra coisa, algo treinado, algo vívido, algo que foi formado antes mesmo dessa batalha começar. E isso levanta uma questão. O que exatamente transformava esses homens comuns em sobreviventes de cenários onde tudo parecia perdido? Porque a verdade é que essas batalhas não foram atravessadas apenas com força e definitivamente não eram sustentadas por acaso. Olhe mais de perto. Seus pés escorregam levemente em terreno irregular. Pedra solta, só seco. Pequenos declives quase invisíveis. As evidências sugerem que os campos de batalha em Israel anteriormente eram planos. O terreno era parte da estratégia. Quem conheceu o solo resistia mais. E isso começa a fazer sentido. Talvez não seja apenas sobre lutar melhor. Talvez seja sobre entender onde você pisa. Talvez seja sobre quem está ao seu lado. Talvez seja sobre algo que vai muito além da lâmina que você carrega. Mas isso ainda não explica tudo, porque mesmo com estratégia, mesmo com experiência, esses homens enfrentaram situações que, humanamente, deveriam terminar na derrota. E mesmo assim, eles voltavam, exaustos, marcados, cobertos de poeira, mas ainda de pé. E o mais estranho de tudo, eles não ficaram surpresos por isso, como se, de alguma forma, permanecer em meio ao impossível já era parte do que esperavam. E é aqui que tudo começa a mudar. Porque para entender como eles continuavam, você precisa sair do campo de batalha por um momento. É olhar para o tipo de vida que esses homens viveram antes mesmo da primeira espada ser elevada. Porque o segredo
não começa na guerra. Ele começa muito antes dela. Antes de qualquer batalha parecer impossível, esses homens já vinham sendo moldados por uma vida que também não era fácil. Você precisa trocar a imagem do guerreiro lendário por um homem real, Pelé, marcado pelo sol. Os ombros estão acostumados ao peso constante de carga, ferramentas e equipamentos. Mãos duradouras, não apenas pela espada, mas por cordas, pedras, rebanhos, colheita, trilhas e noites ao relento. Os soldados de Davi não nasceram dentro de estruturas militares organizadas. Eles vieram de cavernas, desertos, colinas secas e vilarejos vulneráveis. Muitos aprenderam a resistir antes mesmo de aprender a lutar. E isso é mais importante do que parece. Porque o grupo que se formou ao redor de Davi não era, no início, um exército estruturado como as grandes potências da época. O próprio relato bíblico descreve homens em abertura, individualizados, aflitos, reunidos em torno de um líder que também estava sendo perseguido. Eram homens em segurança. E quando você entende isso, a história muda completamente. Arqueólogos descobriram que os armamentos do início da monarquia em Israel eram relativamente simples. Pontas de lança de ferro, espadas curtas, facas de combate, escudos feitos com couro esticado sobre madeira, além de fundas extremamente eficazes. Escavações em regiões como Khirbet-Qeiyafa e nas montanhas de Judá revelam vestígios de uma cultura militar baseada menos na aparência e mais em funcionalidade. Isso não era um exército preparado para impressionar visualmente. Era um grupo preparado para continuar operando sob pressão. Mas isso não é tudo. Pense no que sustentava fisicamente um homem assim no dia anterior à batalha: pão de cevada, azeitonas, figos secos, água armazenada em recipientes de couro. Estudiosos estimam que a dieta nas regiões montanhosas de Judá era simples e repetitiva, suficiente para manter energia, mas longe de qualquer ideia de conforto. Não houve excesso, havia sobrevivência, e ainda havia o terreno. As colinas de Judá projetam adaptação constante, trilhas estreitas, subidas abruptas, rocha calcária irregular sob os pés. Quem caminhou ali aprendeu rapidamente a economizar energia, perceber o ambiente, identificar riscos antes que se tornem ameaças. As evidências sugerem que os confrontos naquela região eram definidos não apenas pela quantidade de homens, mas pela capacidade de adaptação ao espaço. O homem que conhecia o terreno tinha uma vantagem silenciosa. E aqui está o ponto que quase todo mundo ignora. Esses homens não se tornaram resistentes por causa das batalhas. Eles já eram resistentes antes delas. Uma vida que levavam experiente, exigente, muitas vezes limitada, já havia treinado o corpo, ajustado os reflexos e preparado a mente para lidar com pressão constante. A batalha apenas revelou o que já havia sido construído. E quando você entende isso, a pergunta muda. Talvez sobreviver não fosse um milagre isolado do momento. Talvez o resultado de uma vida inteira fosse preparado para não ceder facilmente. Agora volte para o campo de batalha, mas desta vez observe com mais atenção. O som ainda está lá, impacto, movimento, respiração pesada, mas algo dentro de você mudou. Você não está mais apenas reagindo, você começa a perceber padrões, e isso é o que mantém você de pé. Um ataque vem pela direita. Você não pensa. Seu corpo responde antes da mente. O braço sobe. O escudo recebe o impacto com um som firme. A couro tensionada absorve a força e te dá um segundo a mais. Evidências arqueológicas mostram que os escudos israelenses eram feitos com camadas de couro sobre madeira leve.
projetados para reduzir o impacto e criar uma abertura para a resposta. E é exatamente isso que você faz. Você não tenta dominar toda a situação. Você tenta atravessar o próximo instante. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Você nunca está sozinho. Olhe ao redor. 2 homens à sua esquerda se movem juntos, quase sincronizados. Um protegido, o outro avança. Um recua, o outro sustenta a linha. Isso não é coincidente. Isso é conexão construída fora da batalha. As evidências sugerem que unidades de combate no antigo Israel operavam em grupos pequenos e coesos, homens que já tinham vivido e resistido juntos antes do mesmo confronto. E isso cria algo invisível: confiança imediata. Você não precisa olhar para saber que alguém está cobrindo seu lado. E isso economiza o recurso mais precioso em combate: tempo. Mas isso não é tudo. Você começa a perceber o ritmo. A batalha não é constante. Ela acontece em ondas. Avanço, recuo, pressão, pequenas pausas, respiração, movimento novamente. E quem aprende a sobreviver, aprende a agir nesses momentos. Você não reage no auge do caos. Você envelhece na abertura. Estudiosos estimam que confrontos corpo a corpo na antiguidade eram intensos, mas intercalados com breves pausas. Momentos em que o corpo precisava recuperar o fôlego e a mente realmente se reorganizar. São nesses momentos que os mais preparados se destacam, porque eles não desperdiçaram energia. Eles esperam. E quando o outro perde o ritmo, eles avançaram. Agora sinta seu corpo. O peso da espada começa a puxar o braço. Seus dedos ficam menos firmes. A respiração se torna irregular. O coração acelera. E mesmo assim, você continua. Porque você já esteve cansado antes. Já caminhou longas distâncias. Já lidou com fome. Já dormiu no chão. A batalha não cria resistência. Ela revela se ela é suficiente. E isso levanta uma questão. E quando não é suficiente? Quando o corpo não responde como antes? É aqui que entra outra camada que poucos percebem: a adaptação. Você vê um homem à frente perdendo o escudo. Ele não para. Ele se ajusta. Reduza o espaço. Muda o movimento. Usa o posicionamento ao seu favor. Isso não é técnica perfeita. É resposta imediata. As evidências sugerem que os guerreiros antigos precisavam improvisar constantemente, usando o que tinham, ajustando-se ao que restava. Porque não fim, não é sobre executar perfeitamente, sobre continuar. E então, algo ainda mais profundo começa a aparecer. Você não está apenas reagindo, você está antecipando. O movimento do ombro, o passo lento, a intenção antes da ação. Pequenos sinais que passam despercebidos, mas que para você fazem diferença. Isso não vem de teoria, vem de repetição, de continuar ontem. Para continuar, você é hoje. Mas mesmo isso ainda não explica tudo, porque técnica, resistência e adaptação têm limites. Esses homens continuavam ultrapassando esses limites, mesmo quando tudo indicava que deveria parar. E é exatamente aqui que a história começa a revelar algo que vai além do físico, algo que não pode ser explicado apenas pelo corpo, algo que começa dentro deles. É aqui que a imagem do guerreiro invencível começa a se desfazer. Porque a verdade não é apenas no que você vê no campo. Você não sustenta o homem quando ninguém está olhando. Você foi levado a imaginar esses soldados como figuras quase inalcançáveis, sempre firmes, sempre fortes, sempre prontos. Mas quando você observa com mais atenção, percebe algo diferente. O texto bíblico não esconde a humanidade deles. Pelo contrário, ele revela homens reais, homens que sentem pressão, homens que conheciam o limite, homens que sabiam exatamente o que poderiam estar perto do fim das próprias forças.
E ainda assim, continuavam. Por quê? Porque a sustentação deles não vem primeiro da capacidade física. Vinha do pertencimento. Olhe mais de perto. Quando a Bíblia fala dos valentes de Davi, ela não destaca apenas feitos impressionantes. Ela registra nomes, relações, histórias compartilhadas. Momentos em que um homem se move não por cálculo, mas por vínculo. Em 2 Samuel 23, por exemplo, vemos homens atravessando o território inimigo não por estratégia lógica, mas por lealdade a Davi. Isso não é impulsividade. É levada a conexão ao extremo. E isso muda tudo. Porque um homem isolado reage por instinto, mas um homem que pertence permanece por propósito. As evidências sugerem que nas sociedades tribais do Antigo Oriente Próximo, a coesão em combate estava profundamente ligada à honra coletiva, alianças e fidelidade ao líder. O grupo não era apenas uma unidade funcional, era uma extensão da identidade. Quando esses homens entravam na batalha, eles não carregavam apenas armas, carregavam histórias, promessas e um senso claro de quem estavam juntos. E aqui está uma quebra de expectativa. Talvez eles não fossem extraordinários porque não sentiam pressão. Talvez fosse extraordinário porque não permitiam que isso definisse suas decisões. Mas isso não é tudo. Davi não liderou à distância. Esse detalhe muda completamente a dinâmica. Ele não era apenas uma autoridade distante. Ele estava com eles. Compartilhava deslocamento, incerteza, momentos difíceis. Isso cria um tipo de liderança que não é apenas comandada, sustentada. Estudos arqueológicos e textuais sobre a guerra monárquica primitiva sugerem que a presença direta do líder aumentou significativamente a estabilidade emocional do grupo. Um líder presente não gera apenas ordem, ele gera confiança. A confiança mantém o homem firme quando a força diminui. Pense nisso. Quando um soldado de Davi avançava, ele não estava apenas respondendo a uma ameaça. Ele estava respondendo a uma história, aos homens ao seu lado, ao líder que caminhava com ele, ao senso de que sua vida fazia parte de algo maior. E isso levanta uma questão. E se a maior força desses homens não tivesse habilidade de luta, mas na certeza de que não estavam sozinhos? É por isso que os relatos bíblicos frequentemente apontam para algo além da capacidade humana. A presença de Deus não aparece como detalhe secundário, mas como fundamento invisível. Uma batalha era real. O risco era real. Mas a verdade também era real. Havia algo além do que os olhos podiam medir. E isso reorganiza tudo. Porque então a sobrevivência deixa de ser apenas física e passa a ser sustentado por uma visão mais profunda da realidade. Como os soldados de Davi continuavam em cenários onde tudo parecia perdido? Não apenas por treino, não apenas por estratégia, mas porque a mente deles foi formada por aliança, o coração deles sustentado pela lealdade, e a visão deles incluía algo que o inimigo não conseguia enxergar. Essa é a revelação. Eles não se viam apenas como homens tentando resistir. Eles se viam como parte de uma história maior. E quando um homem acredita, no centro da pressão, que sua vida está ligada a algo maior do que o momento, ele se torna muito mais difícil de romper. Sobreviver não foi o fim da batalha. Em muitos casos, era o começo de outra. Você imagina o momento em que o homem ainda está de pé, respira fundo e percebe que conseguiu atravessar mais um confronto. Por um segundo, isso parece vitória. Mas então, o ambiente muda. O som diminui. O corpo começa a registrar o que até então estava sendo ignorado. O braço pesa, como as pernas tremem. A respiração fica irregular. E ao redor,
Há homens que já não estão mais se movendo como antes. É aqui que a realidade aparece. Não há impacto, mas no silêncio depois dele. Olhe mais de perto. O soldado de Davi que permanece de pé não saiu igual ao que entrou. Ele poderia continuar ali, mas carregaria no corpo as marcas do esforço extremo, desgaste acumulado, movimentos limitados, força reduzida. Evidências arqueológicas do Levante mostram que homens expõem. Todos os combates repetidos apresentavam sinais claros de sobrecarga física, lesões desgastadas, fraturas cicatrizadas de forma imperfeita, impactos repetidos ao longo dos anos. Ó corpo resistente! Mas pagava o preço. E isso sem falar na privação. Porque a realidade dessas campanhas não envolve conforto ou recuperação adequada. Muitas vezes, esses homens atravessavam longas distâncias, permaneciam em alerta constante, dormiam um pouco e se alimentavam com o mínimo necessário. As evidências sugerem que as forças móveis nas regiões de Judá dependem de resistência contínua, a capacidade de seguir funcionando mesmo em estado de exaustão. Eles não lutavam descansados, eles lutavam cansados. Mas isso não é tudo. Existe um peso que não aparece por fora. Você olha ao redor e percebe que nem todos atravessaram o mesmo caminho que você. Alguns homens que estavam ao seu lado antes já não estão mais ali da mesma forma. E isso muda algo dentro de você, porque sobreviver sozinho nunca é simples. Estudiosos que estudam a guerra antiga observam que quanto mais forte o vínculo entre os combatentes, maior o impacto emocional das perdas. Em grupos como os de Davi, onde homens convivem intensamente, compartilhando dificuldades e trajetórias, cada ausência deixava uma marca profunda, e essa marca não desaparece rapidamente. E isso levanta uma questão: o que um homem faz com o fato de ter continuado quando outros não continuam? Como ele segue no dia seguinte? Como ele mantém o foco? Como ele lida com a memória? Essa é a parte que quase nunca é mostrada. O sobrevivente não carrega apenas um colapso. Ele carrega responsabilidade, carrega lembrança, carrega perguntas que nem sempre têm resposta. E então chega a noite. O corpo deita, mas a mente continua ativa. O dia retorna em fragmentos. Filhos, movimentos, decisões tomadas em segundos, o quase. Ó limite, o momento em que tudo poderia ter terminado de forma diferente. A batalha termina fora, mas continua dentro. Mas isso não é tudo. Com o tempo, algo muda. O homem que atravessa repetidas situações assim se torna mais atento, mais rápido, mais preparado, mas também mais reservado, mais silencioso, mais difícil de acessar. A experiência fortalece, mas também transforma. E os soldados de Davi conheciam esse processo. Quando os relatos bíblicos preservam nomes e feitos, eles não estão descrevendo homens que passaram por dificuldades. Estão descrevendo homens que continuaram apesar delas. Homens que carregavam histórias invisíveis junto com suas habilidades visíveis. O que tornava esses homens diferentes não era a ausência de impacto, era uma capacidade de continuar avançando mesmo carregando esse impacto. Pense nisso. Talvez o verdadeiro desafio não fosse apenas atravessar a batalha. Talvez fosse continuar sendo humano depois dela. Porque permanecer de pé é uma coisa, mas permanecer inteiro por dentro é outra batalha completamente diferente. E é exatamente aqui que a história ganha ainda mais profundidade. Porque se o preço por fora era tão alto, o que era que sustentava esses homens por dentro? Agora, a batalha muda de lugar. Ela sai do campo e entra dentro de você. Porque chega um ponto em que técnica, resistência e experiência já não explicam mais nada.
O corpo ainda está ali. O ambiente ainda exige resposta. Mas a pergunta mais importante já não é mais como continuar lutando. É o que me sustenta quando minhas próprias forças começam a falhar? É aqui que os homens de Davi se tornam mais do que guerreiros. Você precisa imaginar esses homens não apenas em movimento, mas em pausa. Momentos antes do confronto, instantes de silêncio entre uma decisão e outra. Olhos erguidos, palavras antigas sendo lembradas, não como ritual vazio, mas como algo que já havia sido testado na vida real. Ó Senhor, como refúgio, como rocha, como sustento. E isso muda tudo, porque um homem pode avançar por impulso durante alguns segundos, pode resistir por disciplina durante algum tempo, pode permanecer por lealdade por um período, mas quando a pressão se prolonga, quando o cansaço volta, quando a incerteza não desaparece, ele precisa de algo mais profundo. Ele precisa de um centro. Olhe mais de perto. Davi não reuniu homens apenas ao redor da estratégia. Ele reuniu homens ao redor de uma visão. A linguagem dos salmos, refúgio, fortaleza, escudo, socorro presente, não era distante da realidade deles. Era construída a partir dela. Quando conheciam de rocha, conheciam a dureza do terreno. Quando falavam de abrigo, lembravam dos lugares onde estavam escondidos. Quando eu sabia de proteção, eu sabia exatamente o que isso queria. As evidências sugerem que, no antigo Israel, a identidade espiritual e a vida cotidiana estavam completamente conectadas. O homem não separava a fé de sobrevivência. Ele não via Deus como conceito abstrato. Via como presença envolvida em cada etapa da sua história. E isso criou algo poderoso. Memória ativa. Eles lembravam dos livros anteriores, de momentos improváveis. A situação é em que chegou ao limite e continua. E essa memória sustentava mais do que força física. Mas isso não é tudo. Há uma diferença entre acreditar em algo quando tudo está bem e depender disso quando tudo está errado. Os homens de Davi aprenderam isso na prática. Eles não confiaram em meio à pressão. Eles aprenderam a confiar nela. Passaram por deslocamentos, esconderijos, períodos de incerteza. Lugares como cavernas nas regiões de Judá, espaços naturais usados como refúgio, mostram como grupos precisam viver em adaptação constante. Levantamentos arqueológicos indicam que essas áreas serviram como abrigo estratégico, mas também como ambientes de isolamento e reflexão. E é nesses lugares que algo muda por dentro. E isso levanta uma questão. O que acontece quando um homem percebe repetidas vezes que já chegou ao limite e ainda assim não foi abandonado? Ele muda. Ele passa a reagir de forma diferente. Não porque a situação ficou mais fácil, mas porque a percepção dele ficou mais profunda. Ele não deixa de sentir pressão, mas deixa de ser controlado por ela. E isso altera completamente a forma como ele se posiciona. Mas isso não é tudo. Davi também fez algo essencial. Ele dava linguagem ao que estava acontecendo por dentro. Os salmos mostram isso com clareza. Não são textos de quem nunca houve conflito interno. São registros de quem passou por momentos difíceis e encontrou uma forma de reorganizar a própria alma. Primeiro, vem a tensão, depois da lembrança. Primeiro vem uma dúvida, depois da reafirmação. Isso cria um padrão, um processo interno. E esse processo sustenta o homem de um jeito real, porque o homem que tenta ignorar o que sente se desgasta mais rápido. Mas o homem que confirma, processa e reposiciona sua confiança continua. Estudiosos da literatura bíblica observam que essa combinação,
Vulnerabilidade e confiança é central na espiritualidade de Davi. Não é ausência de dificuldade, é resposta à dificuldade. E então tudo começa a fazer sentido. Os soldados de Davi não enfrentaram apenas desafios externos. Eles enfrentaram uma batalha interna constante. E muitas vezes, essa era a mais importante, porque um homem pode continuar com o corpo cansado, mas é difícil continuar quando perde direção por dentro. Pense nisso. Talvez o que sustentava esses homens não fosse a certeza de que tudo daria certo. Talvez fosse a verdade de que não estavam sozinhos no processo. E isso muda tudo. Não remova a dificuldade, mas muda a forma de atravessar. E quando um homem entra em um cenário difícil, carregando dentro de si não apenas preparação, não apenas lealdade, não apenas experiência, mas uma confiança construída ao longo do tempo, ele se torna capaz de continuar onde muitos já pararam. E agora, essa história chega até você. Porque talvez a pergunta já não seja apenas o que sustentava os soldados de Davi. Talvez seja o que tem sustentado você por dentro quando a sua própria batalha não termina. E então, a história atravessa o tempo e encontra você, porque no fim, não é mais sobre um campo de batalha antigo, é sobre o seu. Talvez não exista poeira sob seus pés, talvez não exista espada em suas mãos, mas isso não torna a sua luta menor. Às vezes, ela é até mais silenciosa e exatamente por isso, mais difícil de explicar. Olhe mais de perto. Você também conhece esse lugar. O lugar onde ninguém vê completamente o que você está enfrentando, onde por fora tudo parece normal, mas por dentro existe tensão constante, pressão, cansaço, incerteza. É a necessidade de continuar, mesmo sem esclarecer total do caminho. Os soldados de Davi não tinham controle sobre o cenário e, de certa forma, você também não tem. Você não controla tudo o que acontece. Não controla o tempo das respostas. Não controle todas as perdas, mudanças ou desafios que surgem. E isso pode ser desconfortável, porque nós fomos ensinados a associar segurança com controle. Mas essa história aponta para outra direção. Mas isso não é tudo. Talvez a questão nunca tenha sido ter controle total. Talvez a questão sempre tenha sido onde você se apoia quando o controle desaparece. Porque é fácil permanecer firme quando tudo está estável. Mas quando o cenário muda, quando o inesperado chega, quando o tempo passa e as coisas não se resolvem tão rápido quanto você esperava, é aí que aparece uma base real. E isso levanta uma questão. O que tem sido a sua base? O que sustenta você quando as situações não ajudam? O que mantém você avançando quando a motivação oscila? O que mantém você firme quando ninguém está vendendo? As evidências sugerem que, no mundo bíblico, a ideia de refúgio não era apenas simbólica, era viva. Um lugar seguro não era luxo, era necessidade. E talvez seja por isso que essa linguagem ainda faz sentido hoje. Porque, em algum nível, todos nós precisamos de um lugar interno onde possamos permanecer quando tudo ao redor parece assustador. E talvez essa seja uma conexão mais profunda com aqueles homens. Eles não eram sustentados porque tudo dava a ser certo. Eles eram sustentados porque sabiam onde firmar a vida quando as coisas não estavam sob controle. E isso transforma a forma como você enxerga sua própria jornada. Talvez continuar não signifique ausência de dificuldade. Talvez signifique presença de fundamento. Talvez força não seja sobre nunca sentir peso. Talvez seja sobre não desistir mesmo quando ele está presente. E talvez o que você está enfrentando hoje não seja o fim da sua história, mas o lugar onde você está sendo sustentado de uma forma que ainda não consegue ver completamente. Porque não há final.
A pergunta não é apenas como aqueles homens motivados. A pergunta é: o que tem que parar você de pé até aqui? E agora, tudo fica em silêncio. O som da batalha se dissolve lentamente, como se fosse levado pelo vento pelas colinas antigas. O movimento cessa. O ar ainda carrega o peso do que aconteceu, mas algo mudou. O momento mais intenso passou. E no meio desse cenário, um homem ainda está de pé. Não porque foi o mais forte, não porque entendi tudo, mas porque não desistiu no momento em que tudo dentro dele poderia ter cedido. Essa é a imagem que permanece. Não é uma vitória grandiosa, mas a permanência silenciosa. Olhe mais de perto. Os soldados de Davi não nos deixam apenas histórias de resistência antigas. Eles deixam uma pergunta viva que atravessa gerações sem perder força. O que sustenta alguém quando tudo parece maior do que ele? Porque, no fim, todos nós olhamos para esse ponto. O ponto onde o esforço já não parece suficiente. Onde a resposta não vem no tempo esperado. Onde continuar exige mais do que energia. Exige decisão. Mas isso não é tudo. Talvez a maior verdade dessa história não seja sobre vencer. Talvez seja sobre permanência. Permanecer quando seria mais fácil recuar. Permaneça quando ninguém estiver observando. Permaneça quando a motivação diminuir. Permanecer quando a única coisa que você tem é a escolha de dar mais um passo. E isso muda completamente a perspectiva, porque então a vida deixa de ser medida apenas por resultados visíveis e passa a ser medida pela capacidade de continuar mesmo sem garantias. E isso levanta uma questão: o que você tem sustentado até aqui? O que fez você não parar nos momentos mais difíceis? O que manteve você avançando mesmo quando não havia clareza total? Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez você ainda esteja no meio do processo. Mas o simples fato de você ainda estar aqui já diz algo importante. Imagine novamente aquela cena. O final do dia. O céu escurecendo lentamente. Um homem sentado, respirando fundo depois de tudo o que atravessou. Ele não tem todas as respostas. Não sei exatamente o que vem depois. Mas ele continua. E talvez seja exatamente isso que você precisa lembrar hoje. Se essa experiência fez você enxergar essa história, e talvez a sua própria, de forma diferente, deixe o like e se inscreva no canal. Ainda temos muitas outras jornadas para explorar com essa mesma profundidade. E me diz uma coisa, com sinceridade: qual é a batalha que você está enfrentando agora? E o que tem de parar de pé até aqui? Escrevendo nos comentários,